de nascer Agivaldo Barbosa, por exemplo? Como foi esse processo, Rodrigão? Então, desde criança, né, como você falou, eu te confesso que eu não consigo me recordar quando foi a primeira vez que eu peguei numa raquete de tênis. Foi por causa do meu pai, né. Aham. Nós somos em 3 irmãos, né, eu sou o mais velho, Sim. tenho o meu irmão do meio, que é o Thiago, que mora fora, mora nos Estados Unidos, e o Vitor, meu irmão mais novo, que você conhece, que trabalha aqui com a gente também na academia. E tudo começou lá de trás, né. O pai era jogador profissional, a gente acompanhando, eu um pouquinho mais, porque, né, entendia um pouquinho mais ali por causa da idade, sabia o que o pai fazia, os meus 2 irmãos nem tanto, que eram mais jovenzinhos. Aham. E aí, naturalmente, a gente queria ser igual o pai Igual ao foi, pai. né, fazer o que o pai fez. Então a gente começou ali a fazer aula de tênis, primeiro com ele, depois passamos por algumas equipes de treinamento. O Thiago, o meu irmão do meio, foi um pouco mais longe, porque era o dos irmãos que jogava melhor ali, ele tem um Uhum. biotipo de tenista, né, ele tem mais alto lá, mais Legal. magro e tal. E começamos dessa forma, né, ali criança, começando a jogar. Eu devo ter começado a jogar tênis de brincadeira ali, sei lá, com talvez 8 anos de Nossa, idade. muito novo, Rodrigo. Mas assim, fazer treino mesmo ali a partir dos 12 para 13, De né. começar a levar a sério os treinos mesmo, Rodrigo? De querer jogar campeonato, de querer fazer torneio, essa coisa toda, foi ali bem ali na pré-adolescência ali, Aham. né, os tempos eram outros, né, então, era um pouco mais. Hoje você vê molecada de 14, 15, 16 anos já tem ponto no profissional, né, na nossa Sim. época a gente ainda tinha um pouquinho mais de tempo ali pra tentar, né. Mas foi ali dessa forma, né, foi ali o pai era tenista, a gente resolveu ser Sim. tenista também, então não tinha muito caminho pra gente não, assim, Sim. sabe, a gente acabou seguindo os passos do pai, né. Até E hoje um pouco, né. e ele motivava vocês de algum modo? Ele: "Ó, vem pro tênis é realmente um negócio", ou deixava mais: "Ó, decide o que vocês querem da vida de vocês"? O que Ele que você percebia, assim? ele fazia um pouco dos 2. Ele sempre motivou a gente, mas nunca exigiu, assim, sabe, Uhum. tipo, nunca obrigou a gente a: "Ah, então vocês vão ter que ser também, porque eu fui", ele sempre deixou a gente sempre muito tranquilo, assim, até porque o meu irmão mais novo teve uma época que foi jogar futebol, Caramba. foi tentar fazer peneira em futebol, Aham. quando ele tinha 14 para 15 ele foi querer jogar futebol, e depois voltou pro tênis. Então era sempre era bem tranquilo, assim, nunca teve a gente nunca teve nenhum tipo de pressão do pai pra Legal. ter que jogar tênis, a gente sempre fez o porque a gente queria mesmo E e achava legal e tal. não, show demais. E porque o tênis é muito apaixonante. Eu É. diga-se de passagem, eu já treino, assim, treino mesmo, faço aula, vai completar não, eu faço 7 anos de aula, né, eu comecei ali em 2017 a fazer aula mesmo de fato, que é a minha recordação. E você já se apaixonou pelo tênis vendo ele jogar, vendo seu pai jogar, ou primeiro você teve que ter a prática? Como foi esse processo? Você de primeira já gostou do esporte? As minhas mais antigas recordações era de acompanhar ele nos torneios profissionais que tinham por perto, né, Uhum, quem viajava mais com ele para os torneios era minha mãe, sim. mas quando tinha algum campeonato, quando tinha algum profissional perto aqui da cidade de São Paulo, ou até próxima, Rio de Janeiro, ali em Minas, a gente já chegou aí. E eu lembro bem dessa parte de eu ir assisti-lo jogando, né, jogando, Aham. competindo mesmo, né, os meus irmãos nem tanto, mas eu lembro. E desde então que eu praticamente convivo numa quadra de tênis desde criança, né, tipo, Caramba. eu cresci numa quadra de tênis, então, eu acho que pra mim, como eu era mais velho, era meio que um sonho, assim, de ser profissional, de Sim. ser jogador e tudo mais. Mas depois de um tempo, depois de uns anos ali, eu comecei a entender que era muito difícil, e o Uhum. meu caminho no tênis tinha que ser outro, né. Sim. Não ia conseguir ser um competidor que ia ganhar a vida, viver a vida que nem ele fez, né, Sim. de ganhar dinheiro, enfim, de ser um cara famoso. Ele foi bem longe Sim. com as condições que ele tinha, né. O Givaldo, meu pai, ele foi pegador de bola, né, Caramba. trabalhou em clubes pegando bola, então ele mesclava pegar bola, quando cresceu começou a dar aula, aí ele ia intervalando aula com campeonatos, foi um crescimento
não tão fácil assim. Eu imagino. Né? Então, ele contou com uma sorte, mas enfim, conseguiu, né, ultrapassar várias barreiras muito difíceis que hoje em dia são bem complicadas de se transpor, né? E aí você vendo o pai tendo sucesso ali, tendo aquilo tudo, você quer ter Sim, também. Então, sim. eu achei que era o meu caminho ali, assim, Sim. sabe? E numa época tão diferente como a de hoje, eu não tô dizendo que ainda não é tão complicado. Eu considero ainda complicado muito o esporte tênis. Não tem tanto incentivo assim no Brasil, por incrível que pareça, ainda não tem. Por isso que eu adoro o trabalho que vocês fazem na academia, que vocês motivam, vocês fazem a gente melhorar muito essa parte de técnica. Eu sou suspeito a falar porque eu treino com vocês. Mas durante esse período, essa fase dele que demorou muito pra começar, até falando financeiramente falando, Rodrigo, prosperar financeiramente, pra aquilo se transformar na renda principal da família. Você tinha um pouco de noção nisso ou só depois que você foi crescendo você... Não, eu não tenho, não. Eu não me lembro, porque o Givaldo, o meu pai, ele jogou profissionalmente até... O último ano que ele jogou foi em 1990, se eu não me engano. Profissionalmente. Profissional 90. Em 90 ele já tinha parado de jogar e em 1990 eu estava com 12 anos de idade. E 12 para 13, né? Então você imagina, eu com 12 para 13, o Thiago, o do meio, estava com 10 e o Vitor, que você conhece, com 8 para 9. Não entende nada do que está acontecendo, né?